Bom dia, pessoal! Estou de volta! A Mami tá on, gente! Bom Mamãe dia, tá Dani. on. Bom dia, Maíra. Bom dia, dia. Carol. É um prazer estar de volta. A gente tá bem feliz, Dani. Depois de 6 meses, né? 6 meses de licença, maternidade. Aqui estou eu, retomando. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda. Estamos Muito feliz, gente. felizes aí. Gravando pela primeira vez no nosso estúdio. É verdade, eu ainda não tinha gravado Estreando aqui. nosso cantinho. Espero que eu saia tão linda quanto ela sai nas fotos, nos Já tá. vídeos, O né? Fê ajuda, vai, Fê, faz umas coisas aí na gente pra ficar O bonito. Fê é nosso produtor. Produtora, é isso. É, Bem-vinda, Dani. A faz gente tá tudo. muito feliz de ter de volta você na equipe, no Podtex. Obrigada, tudo. gente. Obrigada pela recepção, minha equipe toda, todos uns fofos aqui, né? Tô ansiosa aí pro que vem. E é isso, À já frente. voltou agora Vamos gravando. Gravei direto, gente. Eu voltei, entrei no escritório, pulei direto pro estúdio. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho de reforma tributária, que a Carol vai isso. comentar. A ADC 84? Exato. ADC 84. PIS/COFINS Receitas Financeiras, tá dando o que falar, né? Exatamente. E eu também vou fazer, só para falar, que eu não caí aqui de balão, vou falar sobre o decreto do Estado de São Paulo, que fez aí uma mudança com relação à GIA. Que acabou de sair, né, Dani? Acabou. É fresca, notícia super recente. Fresquinha. Nosso time ali já estava avisando todos os nossos clientes. Mas vamos lá, Carol. Reforma, né, pessoal? Esse é um tema que a gente já gravou. E eu acho que vamos gravar muitos episódios ainda mesmo. até a gente conseguir passar por essa reforma aí. Semana passada, o secretário lá especial da Fazenda, o Bernardo App, mandou, né, soltou na mídia um material muito legal. Quem tiver interesse pode mandar e-mail pra gente, que a gente compartilha também, falando sobre expectativas da reforma, dados da reforma, né? Quais são os principais pontos de atenção aí. E aí, pra gente não se alongar aqui, tem muitas matérias que todo mundo já sabe, né, o que vai, os nossos ouvintes já sabem o que se espera. Eu só vou fazer alguns comentários breves. Então, hoje o que a gente tem lá para ser aprovada é a PEC 45 e a PEC 110, né? As duas PECs aí, elas tratam da instituição de um imposto único, que seria um IVA, unificando os tributos indiretos. Então, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e outros aí. E aí, eles pretendem, né, com essa unificação, diminuir esse custo Brasil que a gente tem, né, com esse tanto de emissão de guias diferentes, estados diferentes, leis diferentes, tanto que a gente gasta de horas aí, né, preenchendo, recolhendo, enfim. Burocracia. Demais mesmo. E aí, o governo estima que até outubro desse ano já vai ter sido aprovada essa reforma. Nossa senhora, hein, gente? E outubro parece que não, mas já tá aí, né? Tá aí. Já estamos com em março. ovo de Páscoa, já estamos Bem na Páscoa em abril. Verdade. Então, para outubro pra gente pensar numa reforma desse tamanho, que você muda o sistema, né, é uma reforma muito grande. Então, Eu tô eles tendo um déjà vu aqui. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu em 2019, né? Mas vamos ser otimistas. Mas vamos né? ser, exatamente. E aí, a gente tem uns pontos aqui de convergência dessas PECs. Então, eles pretendem manter a Zona Franca de Manaus, pretendem manter o Simples, né? Então, vai continuar esse sistema do Simples. Os créditos também, a gente vai ter um sistema novo de crédito. Mas aí eu queria chamar a atenção para novidades, né? Porque essas PECs tiveram mais de 250 emendas. Ai, gente, muita coisa, E dentro né? dessas emendas veio agora o cashback social, né? Chamado aí cashback do povo, que seria o quê? As pessoas, né, os brasileiros que são considerados pobres, né, com a faixa de renda baixa ali, eles teriam que receber um ressarcimento desses tributos pagos. Então você paga, né, o tributo sobre o consumo e depois você recebe isso de volta. Vai ter uma devolução, né? Devolução, um cashback mesmo. Igual a gente tem cashback aí de marcas de mercado, de farmácia, etc. Que você Aqui no SBZ Também, também. temos, verdade, bem lembrado. Cashback social, inclusive. Social, aqui, inclusive. né? E você recebe parte do que você pagou de volta. Então, esse sistema mesmo. E aí, os críticos, né, os críticos econômicos, políticos, que não é a nossa área aqui, falam que isso é um carro bem importante para o governo, porque o governo em si consegue conversar com o povo, né, porque a gente pensa em reforma, para nós aqui da área, né, advogado,
contador, pessoal de compliance, pessoal de empresa, a gente está sempre por dentro e entende o que é reforma, né? Entende quando você fala tributação indireta, ICMS. Mas se a gente parar para pensar, a grande massa mesmo, né, 95% ou mais das pessoas não entende como isso impacta e por que se é bom, se não consegue fazer uma análise. E aí esse programa de inserir na reforma esse cashback é uma forma de você conversar com o país, aproximar o governo. Isso faz uma pressão para que seja aprovado na Câmara e no Senado. Porque a gente sabe que além dos aspectos técnicos, que nem estou trazendo muito a parte técnica aqui, é importante esse jogo político mesmo, né? Sim. Se eles não conseguirem aprovar isso, não adianta muito a gente ter um material bom, PECs boas, se a gente não conseguir caminhar com isso dentro das casas legislativas. Então, é uma forma do governo aproximar as pessoas para que as pessoas pressionem. Olha, gostei, quero esse cashback, quero que ainda não tem muito detalhe, né? Não sobre tem como ainda, isso seria operacionalizado, exato, né? Não tem. Mas o que eles falaram é isso, né? Esse é o grande carro-chefe dessa reforma. Diante de todas as propostas que a gente teve aí nos últimos anos, algo que a gente tem que ficar muito atento, que é o que pode trazer muito entrave dessas questões políticas, são todos os benefícios, incentivos fiscais, porque à medida que você dá algo, você tem que cobrar de outro lado, né? E então, é essa conversão que a gente tem que fazer em todas as pontas da proposta, das intenções dos municípios, dos estados, né, da União, para a gente poder... É um jogo político, encaixar. né, gente? No final das contas, é um jogo de interesses. A gente sabe que a gente tem uma estrutura política que ainda é muito sensível para esse aspecto do lobby, dos interesses, dos setores, enfim, tudo sempre foi muito voltado a conceder benefícios para setores específicos. Eu acho que a gente tem coisas importantes que já foram destacadas pela Carol agora, que é tirar, por exemplo, todo mundo reclama da questão do Simples, né? Isso daí não pode ser um ponto agora de... Você precisa entrar num debate, numa briga, né? Implementar uma mudança tão grande que vai ser uma reforma tributária no Brasil, porque nossa legislação é muito complexa. Mas eu acho que ir aos poucos e até ter um período de transição para que as coisas aconteçam de forma paulatina, né? Devagar, que seja um período de adaptação para os contribuintes, porque vai ser uma confusão. Às vezes você vai ficar... Parte da tributação vai ficar vinculada a um regime anterior, enquanto a outra está no período de transição, até que todo mundo tenha aí acho que a convergência realmente de interesse, porque a gente tem repartição de receitas, né? A gente tem muitos entes políticos interessados naquilo que, de fato, é deles, né? Porque você tem um dinheiro que está destinado para vocês. Então, tipo, eu vejo a reforma como, acho que um dos pontos principais da nossa caminhada para um Brasil melhor, inclusive. Eu acho que a parte do social é muito importante para trazer essas pessoas para perto, mas, para além disso, eu acho que a gente precisa de uma mudança de cultura, né, no nosso Congresso. A gente precisa de uma mudança de cultura, inclusive, dos empresários, nossa política, dos né? advogados, das advogadas que trabalham, do judiciário. Eu acho que é uma mudança e uma convergência, talvez, de interesses, de pensar num bem que é maior, né? Que a gente pensa a curto prazo, né? Nossa memória, ela tende a ser muito curta e ela tende a não olhar para frente também a longo prazo. Então, às vezes a gente precisa sentir algumas dores agora para que lá na frente as coisas fiquem melhor, né? Para o futuro também que está vindo, para dar um pouco mais de segurança. Mas, Carol, você é a pessoa da reforma. Eu acho que você tem que continuar mantendo a gente super atualizada. E aí eu só queria fazer mais um parênteses aqui, que você falou sobre a questão de incentivo, a Dani também. As PECs prevêem que não vai ter mais incentivo fiscal. Então, todo mundo vai ficar na mesma alíquota, no mesmo incentivo. Sim. Mas a PEC 45, ela já traz alguns setores que vão ter um tratamento favorecido. Entendi. Que aí os setores de agro, os serviços de educação e saúde, os transportes e as entidades de terceiro setor. Tá. A PEC 110 não traz os setores favorecidos, mas fala que vai ser regulamentado por lei complementar. E aí, de novo, entra o lobby, porque você vai ter uma reforma, mas com uma lacuna de quais vão ser os setores incentivados. E aí vem, de novo, grandes empresas, o lobby, e aí você entra de novo nesse sentido. Realmente, estamos pensando como sociedade em si, ou cada um está pensando no seu setor, né? Exato. Então, é importante. E o período de transição, eles já estipularam que vai ter. Então, vai ter 2 tipos de transição para os entes. Então, para os entes também conseguirem ter os seus planos orçamentários, as contas públicas, né, ter um controle. E para os contribuintes, a gente vai ter períodos aí
de todos os tributos juntos. Então, você vai ter IBS e ICMS. Vai ter trabalho, hein, Exato, gente? É isso. pessoal. Aí, por um período, eles vão diminuir a alíquota do ICMS Sim. e vai aumentando a do IVA. Até que chega um momento, um ano, que você zere a alíquota do ICMS e fique só com o IVA. Então, né, por um período aí, todo mundo vai ter que fazer uma ginástica e vai ter que aprender a lidar com 2 recolhimentos diferentes, com 2 sistemas diferentes, né? Sistemas de emissão de guia, de entrega, enfim. Então, vai ter esse período aí, que, igual você falou, talvez seja alguns anos de sofrimento para o contribuinte, até a gente conseguir extinguir todos os tributos e ficar só com os Eu acho que é a dor do desconforto, né? Você vai ter toda reforma, não importa o que seja tem, né? Então, eu acho que é isso que é importante a gente ficar de olho, não só na questão tributária, mas no aspecto do Senado, da Câmara, como que está todo mundo se comportando, como que os partidos estão votando, se aliando. Lembrando que como é uma emenda, né, é quórum qualificado, tem que ser 3/5 do Senado e da Câmara, então realmente tem que ter um lobby do governo muito grande para que as sessões tenham pessoas que votem e passem isso daí. Sim. Você tá todo mundo alinhado, né? Alinhado, exatamente. Carol, e deixa eu te perguntar uma outra coisa pra gente também não se alongar tanto nesse tema, porque isso é um tema muito importante pra gente, mas todo mundo também tá muito interessado. Pra todo mundo. Uma coisa que a gente comentou, acho que durante a semana, é que o porquê que o governo tá apostando tanto nessa aprovação agora nesse ano, né? Exatamente. E o que os estudiosos, políticos, enfim, têm falado sobre isso? Geralmente, né, os especialistas falam que essa reforma, grandes reformas, né? Igual a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, sempre é aprovado no primeiro ano de mandato. Porque o primeiro ano de mandato, quando você tem maior força do governo com o Congresso, com o Senado, e depois que passa, geralmente, não é uma regra, mas geralmente outras prioridades surgem. Você tem eleições aí municipais, você tem eleições, indicação para STF, etc. Então, outras questões entram no jogo político e você não consegue passar uma reforma tão grande. E aí, acho que ligando com esse tema, Mai, o fim do ano agora foi caótico pra gente, né? Tem um monte de MP que saiu, MP inclusive do antigo governo. Depois, virado o ano, o governo atual lançou um pacote aí de medidas também de várias MPs. E aí tem MP de transfer price, MP de volta de qualidade do CARF. E aí a gente tem que pensar, né? A gente tá com 2 PECs, MPs importantes. MP do PERS, que também tá lá. O que o governo vai querer comprar de briga, no bom sentido, né? Porque não dá para você fazer com que o Congresso convalide todas essas MPs em leis e aprove a reforma tributária. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. E aí, vamos ver aqui o que vai ser. Se vai ser, as MPs vão caducar e aí volta. Então, assim, você teve um regime de transfer price que mudou e agora volta. O voto de qualidade que mudou e depois volta. A gente vai ter que acompanhar todos esses também. temas, Então, um jogo político muito grande, não só da reforma, mas desses temas que são muito importantes, né? O voto de qualidade é extremamente importante. Bem sensível, né? É bem sensível e tá aí, agora, sustentado por um MP que a gente não sabe o que vai virar. Então, jogo político, pessoal. Eu acho que essa visão que eu quis mais trazer. Legal, não tanto a visão, igual eu falei no começo, né? Se alguém quiser ler com calma os dados do governo, né? O material que eles divulgaram, pode falar com a gente manda. E tem o material que você fez também, né? Exato, que eu acho que é um resumo legal, também, ficou super bacana. Eu acho que você consegue compartilhar também, se alguém quiser. Pode mandar pra gente, a gente compartilha, que aí é mais leitura, ver dados, ver, né? Aqui eu quis trazer mais uma questão mais crítica, que eu, pelo menos, não escutei tanto as pessoas falarem nesse meio jurídico, né? Era isso, gente, só legal, isso. Muito bom, só isso. Só isso. Não, tá tudo ótimo. Eu voltei no olho do furacão. Voltou mesmo. E agora, dentro aí? E aí, receitas financeiras, a judicialização, Ai, me conte o que tá pegando. Bem, a Carol acabou de comentar, né? Final do ano passado, antes do governo acabar, saíram lá as 1000 legislações, né? Decretos, enfim. Assinado, tem o último decreto. Esse decreto que eu vou comentar é que foi o Mourão, assinou no final do ano passado, reduzindo as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras. Final do ano, 30 de dezembro, me vem o Mourão, assina o decreto. O advogado reduz a alíquota novo. Reduz essas alíquotas, estabelecendo que a partir do dia 1º de janeiro não vai ser mais 4,65, vai ser a metade. Então ele reduziu para metade, isso é um valor relevante, né? Tem um impacto muito relevante para os cofres do governo, para os contribuintes também, aqueles contribuintes que de fato têm receitas financeiras relevantes também.
Só que assim, gente, entrou um novo governo dia 1º de janeiro, já veio decreto novo, né? É até confuso. A gente brincou com essas, porque não só sobre o tema de PiscoFins e receitas financeiras, mas outros temas também teve um pouco de impasse, né? Em relação a algumas normas que foram editadas no governo passado e normas que foram revogadas no começo do ano. A gente falou disso, acho que em alguns podcasts atrás. Mas do PiscoFins exatamente, quando o governo atual editou um novo decreto, né? Restabelecendo a alíquota original, que seria de 4,65, o que aconteceu? O PiscoFins ele é um tributo que tem que obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quer dizer o quê? Se houver uma majoração de tributo, eu não posso cobrar o PiscoFins antes dos 90 dias estabelecidos, né, pela Constituição, para que o contribuinte não seja nem só pego de surpresa, mas que existe uma técnica que precisa ser observada até para dar um pouco mais de segurança jurídica no cenário de recolhimento de tributos. Também, né? Você tem que imputar em sistema, tudo. Exatamente, isso é uma coisa bem importante. Mas e o que aconteceu, gente? Desde então, a gente tem aí o judiciário se movimentando de forma muito forte, os contribuintes foram ao judiciário porque a gente acabou tendo um decreto que reestabeleceu a alíquota e, portanto, majorou para o mesmo, já com efeitos imediatos. Então, quer dizer o quê? No dia 1º eu editei o decreto, ele foi publicado, acho que foi no dia seguinte, e o que acontece na prática? Na prática, o PiscoFins voltou a ser o que era do ano anterior, que seria os 4,65. E aí se distribuíram aproximadamente, pelos dados da Fazenda Nacional, cerca de 400 ações. Então tem 400 demandas novas no judiciário, discutindo a majoração do PiscoFins por conta do restabelecimento das alíquotas. Muitas decisões favoráveis foram proferidas. Muitas associações, muitas entidades de classe entraram com as ações, possuem decisões favoráveis. Aí vai para a classe inteira, para a entidade inteira. Mas o governo não ficou sentado, parado, né? E o que o governo fez? Distribuiu uma ADC, né? De número 84. E por que eu estou falando sobre ela, né? Porque acabou de sair uma medida cautelar, que foi deferida pelo Lewandowski, suspendendo os efeitos de todas as liminares que tinham sido proferidas em relação ao PiscoFins. E qual foi o fundamento jurídico? Qual foi, assim, de forma muito resumida, o que ele entendeu como sendo relevante para suspender essas liminares? Ele falou que o contribuinte não foi pego de surpresa. A edição de um decreto no dia 30 e o início da diminuição dessas alíquotas no dia 1º de janeiro e o restabelecimento dessas alíquotas já no dia 2 de janeiro também, não trouxe nenhuma surpresa para o contribuinte. Na verdade, eu estou trazendo as alíquotas que ele recolhe desde 2015. É isso que ele fala. E assim, gente, esse é um apelo do ponto de vista financeiro que pode até fazer sentido. Mas essa é uma decisão que é uma decisão, óbvio, do relator, né, da ADC, que é o Lewandowski. Essa decisão ela precisa ser validada pelo plenário. Inclusive, o processo vai para julgamento amanhã, em sessão virtual. Vai passar uma semana sendo julgado no STF. Mas a gente tem uma mudança de jurisprudência, não vou dizer que é uma mudança definitiva, porque a gente ainda precisa ter um voto do colegiado, mas a gente tem uma mudança de posicionamento do STF, que há muito tempo já se posiciona, tratando a anterioridade como uma norma de interpretação literal, que você aplica, é fato. Obedecer os 90 dias, eu não olho se isso daqui não causou a surpresa. Na verdade, no dia 1º o contribuinte ainda estava com a apuração do período anterior, ele não fechou o mês, né? Então, na verdade, ele ainda não aconteceu o fato gerador do PiscoFins e receitas financeiras. São argumentos que ele vai trazendo no aspecto operacional e financeiro que se afastam da questão técnica, da própria interpretação da Constituição. E isso trouxe muito incômodo, na verdade, para todo mundo que acompanha a jurisprudência do STF, que sabe o que é tratado sobre a questão do PiscoFins, né? Há muitos anos já a gente tem uma decisão muito antiga que interpretou, né, como que a anterioridade nonagesimal se aplica ao PiscoFins, e é isso que estava baseando até o momento as decisões favoráveis, inclusive. Então, não bom, né? Não vou falar ruim, mas também não é. Eu acho que é um precedente frágil, porque ainda que a gente tenha uma situação que parece ser ok de se resolver dessa forma, pela questão financeira especificamente, mas você tem um precedente que pode abrir margem para interpretações aí muito flexíveis sobre a aplicação do princípio da anterioridade, olhando para o PiscoFins, mas olhando para outros tributos, inclusive. Então, o que a gente precisa fazer gente, liminares, quem tem liminar e está utilizando, elas foram suspensas. Então, assim, volta para dentro de casa, entende o que está rolando, o que foi feito até o momento, se você vai precisar recolher aquilo que não foi recolhido, se vai depositar, enfim. Aí, eu acho que é o caso a caso, precisa entender o que aconteceu nos processos.
mas acompanhar o que vai ser julgado agora na ADC. Com certeza a gente traz também o resultado para vocês, mas é um ponto que deixa a gente incomodado, a gente precisa acompanhar e entender como que o STF vai se posicionar. Ele tem tido uma tendência muito grande de se posicionar de forma política e com um apelo realmente financeiro, né, social, enfim. Eu acho que muitas vezes a gente se afasta até da própria técnica, com todo o respeito, né, que a gente tem também aos ministros que ocupam realmente um cargo muito relevante no STF, mas é um fato. Então a gente tem uma situação de insegurança, agora a gente tem um decreto que, de fato, ele está vigorando, porque no final das contas o STF já suspendeu todas as liminares que tinham sido proferidas, e cabe a gente agora acompanhar, né, o julgamento na próxima semana, que começa amanhã e vai até a sexta-feira que vem. Eu acho que era um pouco disso, tá? Arrasou. Não, muito foi bom, mãe. ótimo, Má. Foi ótimo. Você conseguiu dar um panorama aí bem objetivo. Obrigada. Por último, também quero comentar um decreto que saiu do Estado de São Paulo, é o decreto número 67568, tá? E ele altera um artigo do regulamento do ICMS de São Paulo para possibilitar a entrega da GIA, a GIA própria, né? A GIA do ICMS para os contribuintes que estejam obrigados a entregar o SPED, tá? Só quero frisar, assim, isso já estava no radar, né? A extinção da GIA, ela veio por meio de um decreto que possibilitou, né? Então, a gente não tem a extinção total da GIA ou a impossibilidade total da entrega da GIA, a gente ainda não tem esse cenário. O decreto, ele diz para a secretaria regulamentar essa disposição, então a gente tem que esperar, aguardar aí algum movimento da própria secretaria para regular isso e verificar como que vai ficar cada situação em concreto para cada contribuinte. Então é algo relevante porque é uma obrigação acessória que seria substituída pela já entrega do SPED fiscal e não sabemos como que vai ficar a regulamentação e como que isso pode afetar cada um dos contribuintes. Uma coisa legal que a gente estava comentando é que já tinham alguns contribuintes que tinham sido intimados pela Cefaz para começar uma fase de teste. Então, tinha gente que estava entregando GIA e SPED, tanto é que nas intimações eles falavam, olha, não deixa de entregar a tua GIA, né? Você precisa continuar entregando, mas a gente vai começar a utilizar a fase de teste. Então, eu acho que é uma tendência muito grande, que aí eu acho que conversa, inclusive, com a questão da reforma, de simplificar as obrigações. Porque a gente tem muitas obrigações, né, gente? A gente conhece as companhias, por exemplo, empresas que às vezes têm um setor gigantesco só para enviar obrigações tributárias, né? Então, isso ajuda, eu acho que também converge, talvez, com essas propostas que a gente tem de reforma. Mas, assim, tem alguns contribuintes que já estavam testando e, muito provavelmente, essa fase de teste vai ser o que, quando editada a norma que vai regulamentar esse decreto, estabeleceu o que já vinha sendo feito, acho que por parte dos contribuintes que estavam nessa fase. E às vezes até separa os contribuintes por faturamento, comércio, então, empresas de maior faturamento, e vai indo até, né, para escalonar, né? É igual a transição do SPED também, né? De tudo, né? De todos esses sistemas novos, eles fazem geralmente uma fase de transição assim, então. Verdade. É importante, mas calma, né? Ainda vai sair a regulamentação. Vamos aguardar, mas tenham no radar. Ótimo. Bom. É isso. Amei, falamos gente. Demais, Fê? Talvez, né? Talvez, um pouquinho. É a cara do Fê. Vamos embora, então, gente. Embora. É isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Até a gente. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.